Olá, estamos aqui para mais um Ortopedcast, um podcast aí sobre a reflexão, eh, de alguns pontos na vida profissional do dentista ou ortodontista, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre o que pesa na satisfação profissional a longo prazo. Eu procurei ver o que tem na literatura para poder trazer aqui para vocês, para que a gente possa refletir sobre esses aspectos, principalmente quando a gente está começando, que a nossa visão ela é um pouco imediatista ou limitada, né, e não consegue entender as características que vão pesar ao longo do tempo. Bom, meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia e convido vocês a conhecer nossa plataforma academiadodontologia.com.br, um portal de cursos online voltado para a odontopediatria, e o ortopedlearning.com, um portal de cursos voltado para ortodontia e ortopedia na infância. Vou deixar aqui para vocês também o QR Code dos nossos cursos, para o acesso à nossa página, dos nossos cursos presenciais. Então, aqui apareceu. Eh, Tem ali quem estiver interessado nos cursos presenciais para 2026, já temos as matrículas abrem agora em setembro, a gente tem ali um formulário para preencher reserva de vaga, quem quiser receber essas informações, que a gente abre em 2025 para a turma de 2026, certo? Bom, então vamos lá, o que pesa na satisfação profissional a longo prazo? Resolvi trazer esse tema aqui para vocês porque, eh, eu já me deparei com a insatisfação com a profissão em alguns momentos. Já desisti da odontologia por questões pessoais, mais pessoais do que profissionais, e já retomei. Parei por 4 anos, mas de qualquer forma, profissionalmente, eu já estava cansada. Num período de tempo de formada, um período muito pequeno. Eu estava com talvez 5, 6 anos de formada. Então, eu estava muito imatura ainda na minha profissão e já estava, de certa forma, insatisfeita. Talvez porque eu tivesse uma expectativa muito alta a curto prazo. Esse é um ponto importante. Alinhar as expectativas não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, quando a gente fala de uma vida profissional, né? Principalmente no profissional autônomo, como dentista. E quando a gente, e eu falo até que Deus escreve certo por linhas tortas, né, fez com que eu me afastasse, tivesse uma outra perspectiva de outro ramo e pudesse olhar para a odontologia de uma forma diferente. E isso foi muito positivo para mim, e quando eu voltei, a minha retomada foi muito fácil, muito rápida, assim. Eu não sei, outra hora a gente pode conversar sobre isso, não sei nem explicar exatamente tudo o porquê, assim, acho que vários aspectos contribuíram para isso. A rede de relacionamento que eu tinha, isso foi fundamental. De certa forma, o quanto que eu já tinha me dedicado, enfim. Então, quando eu retomei, foi o que eu avisei: "Olha, vou voltar rápido", as coisas, passaram a acontecer. Enfim, então acho que tem alguns pontos que são importantes para a construção da carreira. E em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas hoje a gente vai conversar sobre satisfação profissional a longo prazo. O que pesa o profissional na qualidade de vida, né? Quais são os impactos na qualidade de vida de um profissional de 20 a 30 anos no mercado. Quando a gente olha para a literatura, eu encontrei alguns trabalhos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Índia, enfim, não encontrei no PubMed muitos trabalhos aqui no Brasil. Isso muda um pouquinho os resultados, porque a característica cultural da população é muito diferente. E de maneira geral, todos esses trabalhos, um dos pontos importantes que pesam na qualidade de vida, no sucesso, né, ou na percepção de sucesso a longo prazo, é o retorno financeiro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que alinhar, né, o que eu espero da odontologia, qual o retorno que eu espero e se a realidade de mercado está dentro da minha expectativa, ou se é possível eu avançar um pouquinho em relação à média ou não. A gente precisa refletir sobre isso, tá? Não pode ser uma coisa muito sonhada, meio que, vou viajando eu pelo menos viajava um pouco na maionese em termos de perspectivas. A gente precisa, botar o pé no chão e alinhar
com a realidade de mercado, entender para onde aquele cenário tende a ir, né. Já falei em um podcast atrás sobre tem muita gente boa no mercado, então a gente precisa alinhar as nossas expectativas e o retorno financeiro diante disso. Não deixar de sonhar, não deixar de ser entusiasta com a profissão. Esse é um ponto importante, tá? Tem um trabalho de 78 que fala sobre as características associadas. É um trabalho antigo, tá? Mas as características associadas a um profissional de sucesso que teve até anotei aqui, ó, maior satisfação, maior renda e maior avanço profissional, foram associadas a algumas características pessoais. Uma delas é entusiasmo, ou seja, pessoa mais positiva, né, vamos traduzir dessa forma, que tenha uma perspectiva mais positiva diante da profissão. E isso é fundamental. Então, eu acredito que a gente deve sonhar, deve olhar pelo ponto, pela perspectiva positiva da profissão. Eu não gosto de conversar. Eu até sugiro que assim se afastem um pouco de quem conversa, só te joga para baixo, porque não dá certo, porque a odontologia é difícil, porque isso, porque aquilo. Tem que, ok, conversa sobre outro assunto com essa pessoa, mas não deixa ela te puxar para baixo. Procura conversar com pessoas que conseguiram contornar essas situações e que conseguem ver uma perspectiva positiva diante da realidade de mercado. A realidade de mercado não é só para odontologia aqui no Brasil, né, mais ou menos difícil, é para várias profissões. Então, se você conversa com um dentista, com um médico, às vezes com um advogado, enfim, você vai ter perspectivas diferentes. E isso está muito associado à personalidade, tá? Então, tome cuidado para que essa maré, assim, de negativismo não te atinja. Então, esse é um ponto, importante. O que mais? Além do entusiasmo, a literatura traz experimentação, esse artigo experimentação no sentido de a possibilidade de tentar algo novo, tá? Isso é importante. Se expor ou testar determinado procedimento, determinada, né, enfim, estratégia. Autoconfiança, isso também é fundamental. Ter noção de que apesar de ter muita gente boa no mercado, você também é bom naquilo que faz, você vai se dedicar a isso. Ansiedade e tensão, aqui a tradução não ficou muito boa, mas ela está associada a uma característica de desconforto no sentido de querer avançar. Então, é isso que faz a gente testar algo novo, é isso que faz a gente ter uma perspectiva positiva, né, e assim a gente avança. E essas características pessoais estavam associadas nesse trabalho de 78 com a satisfação profissional, o sucesso, o avanço na carreira como um todo. Então, quando a gente fala de perspectiva a longo prazo, que a gente precisa trabalhar pessoalmente para que tenha um impacto profissional também, além disso, a gente precisa entender que o retorno financeiro vai ser importante, como eu já falei para vocês, esses trabalhos nos Estados Unidos ou Inglaterra trazem o retorno financeiro como um aspecto que pesa na satisfação profissional, então alinhe as suas expectativas diante do seu mercado de trabalho. Flexibilidade de tempo. Isso para mim, quando eu olho para trás, talvez tenha sido o ponto que mais tenha pesado ao longo do tempo, no sentido positivo, né, positivamente para a odontologia. O fato de eu conseguir ter flexibilidade na agenda fez com que eu conseguisse hoje me dedicar mais a mim mesma, ter flexibilidade para tirar férias em determinados momentos específicos, acompanhar a infância do meu filho de uma forma mais de perto, né, que eu achasse importante. Me permitiu me dedicar a mim mesmo no sentido profissional, e aí evento, curso, isso eu gosto de fazer, sempre gostei de ir a um curso, um congresso, e para isso a gente precisa ter essa flexibilidade de tempo, então eu não me vejo engessada num modelo de trabalho mais engessado. Então tente olhar para si mesmo e entender onde que você se enxerga. E os profissionais, de maneira geral, a literatura traz isso como um ponto importante, e eu também vejo que é um pilar importante para a satisfação a longo prazo. Posso dizer assim, um ponto positivo do profissional liberal, tá? O assalariado vai ter outros pontos positivos, né? A gente está aqui olhando os aspectos positivos
dessa profissão. Então, para que lá na frente a gente possa entender que valeu a pena. Além disso, um outro ponto associado à insatisfação a longo prazo é uma carga de trabalho muito rígida ou más condições de trabalho. Isso eu também acredito que vá refletir diretamente, nessa satisfação pessoal e profissional a longo prazo. O fato de tu olhar para trás e entender que valeu a pena ou que não valeu a pena. Costumo dizer que quando o profissional está começando, e eu também passei por atendimento em clínica popular, e eu acho que isso é importante, porque você não tem paciente, você precisa trabalhar a sua habilidade técnica, clínica, então você vai precisar no início ter mão, né? Então você vai precisar se submeter a um determinado modelo de trabalho, em algumas situações. Porém, quando você se determinar, entender que aquilo é importante, saiba entender que você não entenda, né, saiba, definir por quanto tempo aquilo vai ser importante. Porque quando a gente se submete a um trabalho, a uma forma de trabalho que não é aquela que a gente gostaria, a gente precisa estabelecer um prazo para que aquilo termine. De maneira geral, quando a gente trabalha numa clínica popular por muito tempo ou não consegue sair desse formato de trabalho, a gente acaba trabalhando demais, começa a ter dor nas costas, não tem remuneração, aí tu não consegue ir para um determinado congresso, evento, porque aquele dinheiro que tu, né, aquele recurso que tu recebe naquele determinado trabalho, acaba tendo que ser consumido o teu custo fixo para pagar aluguel, para comprar um carro, para pagar alimentação, para te eventualmente sair, enfim. Mas tu não consegue ir para um determinado evento, tu não consegue, não tem recurso para fazer uma viagem mais longa que tu gostaria. Então, isso tudo precisa ser planejado e não só, vou fazer isso e depois eu vejo o que eu vou fazer, né? De maneira geral, eu vejo que o profissional que se envolve nesse formato de trabalho acaba ficando cansado ou insatisfeito com a profissão a médio prazo. Então, pense no formato de trabalho, porque o formato de trabalho pesa. Eu tenho colegas com alguns anos de trabalho, de mercado, assim, mais que eu, que acabaram desistindo da profissão muito tarde, porque estavam insatisfeitos, trabalhando num formato de trabalho mais menos, com menor remuneração, que não te dá flexibilidade para poder investir na sua própria carreira ou em você mesmo. É importante buscar esse equilíbrio a longo prazo, pessoal e profissional. E esse equilíbrio pessoal e profissional também é um dos fatores que pesam na satisfação profissional a longo prazo, que a literatura traz como um dos fatores importantes na satisfação profissional a longo prazo. Então, é preciso buscar esse equilíbrio, né, e ter paciência para entender os degraus ao longo. Eu vou me submeter a isso por tanto tempo, a partir daqui eu preciso, trabalhar de uma forma diferente, estabelecer um plano B e C. Não acredito que tudo precisa ser milimetricamente contado, definido, planejado. Eu também acho que as coisas precisam ir acontecendo para que a gente possa ter flexibilidade, resiliência, né, para se adaptar e refletir e fazer uma mudança de rota. Mas de conhecimento, né, e de visão do cenário, a gente precisa ter um mínimo de visão, assim, um cenário um pouquinho mais abrangente, e não só: deixa a vida me levar, o que vai ser amanhã". O mínimo de planejamento é importante. Então, quando você tiver, para quem está começando a carreira, além de planejar a sua vida profissional a curto, médio e longo prazo, procura entender aquilo que vai ser importante e que vai pesar na satisfação profissional, né, ao ponto de você olhar para trás e entender que aquilo valeu a pena. Então o que eu queria trazer para vocês, são esses pontos que eu acho importante a gente refletir, o retorno financeiro, então alinhe as suas expectativas à realidade de mercado, a flexibilidade de horário, não seja escravo da carga horária de trabalho por muito tempo, caso essa seja a sua única opção de formato de trabalho no início de carreira. Entenda que a flexibilidade é importante para que você possa investir em você mesmo e na sua profissão.
alinhe esse retorno financeiro, a gente já conversou, e busque esse equilíbrio pessoal e profissional para que você possa se sentir aí bem-sucedido depois de 20 ou 30 anos de carreira. Bom, o que eu tinha para refletir com vocês hoje era isso. Quem está nos acompanhando aí quiser dar um joinha para curtir os nossos vídeos, isso é importante para que a gente possa continuar divulgando aqui o nosso trabalho. E espero vocês na semana que vem para mais um episódio do nosso Ortopedcast. Um grande beijo e até mais.